Boa noite, boa noite. Sobe aqui o negócio. Ei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aqui, deixa eu só tirar o som aqui, porque toda vida tem que ter um negocinho, né? Senão não é paloma, né? Então, boa noite. Estamos aqui dos Estúdios Cien, como eu prometi, né? Para o nosso segundo podcast. E hoje eu estou nada mais, nada menos com o Tiago, da Selfie Engenharia. Olha que eu estou cumprindo todas as minhas promessas. Então, foi que eu prometi, que eu ia começar a trazer pessoas influentes da área da construção civil para que a gente tivesse um bate-papo técnico, mas aquele bate-papo descontraído, né? Aquele bate-papo que você possa entender. Afinal, o podcast é engenharia para você. E na semana passada, quem não assistiu, volta e assiste. Quem não assistiu, assiste, que a gente deu um monte de dicas aqui para você que é lojista, empreendedor, síndico, para que você tenha a sua loja, seu empreendimento legalizado. Hoje nós vamos falar de AVCB. Queria dar primeiro boa noite a Tiago. Boa noite. Tiago, ele já é meu parceiro de muito tempo, vocês veem aí, tudo quanto é canto. E é diretor, né? CEO, né? CEO é chique, né? CEO da Selfie Engenharia. Tiago, primeiro eu queria já começar agradecendo você ter aceitado o convite, né? Nós estamos ainda nos programas piloto, né, pessoal? A gente ainda está assim, se organizando, arrumando aqui a casa, mas ele aceitou ser o primeiro entrevistado. E queria agradecer e já pedir para você apresentar a sua empresa para a gente. Claro. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Tiago, como Paloma falou, sou o diretor operacional da Selfie Engenharia. A Selfie Engenharia é uma empresa que atua no mercado aqui do Rio Grande do Norte, posso dizer Nordeste, desde abril de 2009. Temos 15 anos de existência. E a Selfie é uma empresa voltada a soluções de engenharia. O que eu costumo falar para os nossos parceiros e clientes é que existem soluções de engenharia que, em algumas vezes, nós nem sabemos que conseguimos resolver, ajudar o nosso cliente. A Selfie Engenharia hoje possui mais de 80 soluções na área da engenharia, seja engenharia civil, engenharia de incêndio, engenharia de segurança do trabalho. Que legal. Temos hoje uma gama de clientes, de diversidades aí de clientes muito grande, desde a rede hoteleira, indústria, construtoras, até a parte de hospitais, né, igrejas, lojistas também. Um pouquinho aqui para você do Instagram da nossa entrevista com o Tiago. Tiago, me fala uma coisa. Como foi que você entendeu que você queria empreender? Porque é a palavra da vez, né? Eu quero empreender. É tão difícil. Aí eu vou falar uma particularidade, pessoal, aqui de Tiago, né? Nós sempre fomos muito falantes. Então, o pessoal fala muito, mas Tiago também fala, porque a gente dava muito treinamento, né, Tiago? Então, a gente dava muito treinamento para alguma qualidade, ele como técnico de segurança, como técnico de edificação. Mas quando foi que você, vou mostrar aqui para o pessoal do meu Instagram, estamos no canal Cien do YouTube, corre lá, se inscreve, tá? Então, como foi que você decidiu empreender? Falar, porque você foi o primeiro da nossa sala que empreendeu. Isso aí eu me lembro muito bem. Como é que você disse, rapaz, eu vou tocar o meu negócio, não vou mais ser CLT, não. Bacana. Olha, eu inclusive apresentei um trabalho num curso de oratória que fiz, e o tema do meu trabalho foi o incrível poder magnético de uma nota de R$ 5. Isso remete muito a como e quando eu iniciei a empreender.
eu tinha aproximadamente 10 anos de idade e a minha avó pediu para todos os netos fazer uma limpeza no quintal. E quem fizesse uma limpeza, né, essa limpeza, ajudasse ela, ia ganhar R$ 5. E foi daí, né, que despertou aí o meu desejo, o meu interesse por empreender, porque, afinal de contas, depois, quando a gente chegou ao final dessa limpeza, eu fui o único neto que se dispôs a ajudar e o único neto que ganhou os R$ 5. Isso me fez comprar lá algumas... eu não me lembro exatamente o que eu queria comprar lá no dia, mas, a partir daí, aflorou esse desejo em mim. E já na faculdade, né, eu percebi que desejava empreender. O desejo de empreender, ele começou um pouco antes da faculdade. Afinal de contas, eu já fiz algumas coisas, como vendi cerveja em Carnatal, já trabalhei de diversas outras formas, né, para ganhar dinheiro. E na faculdade eu resolvi ali empreender. Eu abri uma primeira empresa, né, que era uma empresa voltada ali a revestimento de gesso. Na época não deu muito certo, essa empresa quebrou. E eu tive que fechar ela e logo em seguida, né, depois de um ano, depois de 2 anos, na verdade, eu resolvi continuar empreendendo. E aí foi quando eu abri a Self Engenharia, em 2009. E hoje a Self Engenharia é um grupo de empresas, né? É o grupo Self Engenharia, que é composto pela Self Engenharia, a Solute Medicina do Trabalho, que é uma empresa voltada à medicina do trabalho, a Select, que é uma empresa voltada à venda de equipamentos para trabalho em altura, né? Cinto de segurança, cordas, descensores. E tem Skill, que é uma escola técnica voltada ao curso de técnico de segurança, que está em processo de homologação junto à Secretaria de Educação. Que legal. E fora a Self, eu possuo um outro empreendimento chamado Decor Color, né? Uma loja de tintas, digamos, de acabamento fino. Parabéns. Você que entrou lá no meu Instagram, eu deixei o link, né? Você está aqui no YouTube, no caso, mas você que entrou no Instagram, você fala para o pessoal que eu deixei o link aqui do nosso podcast. E o mais interessante é que Tiago ele empreende muito com o pessoal, com os síndicos, né? Com o pessoal lojista. Bastante. Então, era essa questão da licença no Corpo de Bombeiro que a gente queria falar. Por quê, Tiago? Porque o lojista, existe uma cultura, eu falei até quarta-feira passada, que a pessoa acredita que depois que ela fez o projeto de combate a incêndio, que recebeu o AVCB ou o CLCB, ele está legal, só que a gente já falou que não é bem assim. E o mais agravante, né? A questão que você faz no papel e não faz a manutenção e nem faz a instalação. Então, a empresa, a Self, ela faz tudo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho a importância desses licenciamentos junto ao Corpo Bombeiro, né? Que é o AVCB, o CLCB, para o empresário, tanto para quem é da construção civil comprar, quem tem uma loja de roupa, para quem tem um pet shop, para mim que tem uma sala. Então, todos nós precisamos ter essa orientação. E nada melhor do que ter de uma empresa especializada. Por isso que a gente chamou o Tiago aqui. Eu queria que você falasse sobre isso. Claro, bacana. Bom, Paloma, lá na Self Engenharia, nós possuímos uma divisão, é uma nomenclatura interna nossa, a divisão de engenharia de incêndio. Então, lá nós possuímos profissionais capacitados para elaborar projetos de combate a incêndio, prestar serviço de assessoria para renovação de AVCB, de CLCB e também a execução de obras de incêndio. Nós, aqui em Natal, temos diversos clientes que possuem projeto e assessoria de AVCB junto à Self Engenharia. Posso destacar alguns: Colégio Salesiano Dom Bosco, Colégio Salesiano São José, Colégio Marista, Igreja Universal do Reino de Deus,
Ferreira Costa, Colégio Prince, Rutamac, enfim, tem vários clientes. Na área condominial e lojista, né, também possuímos diversos condomínios aqui em Natal, que já elaboramos tanto projeto de incêndio quanto execução de incêndio. E um fato importante precisa ser destacado que, em dezembro de 2022, a norma ela foi atualizada. Dezembro de 2000, recente. O ano passado. Então, isso implica dizer que, na norma anterior, edificações acima de 750 metros quadrados que precisavam, né, dos seus dispositivos de combate a incêndio, de hidrantes. Hoje, com essa atualização, as edificações com área a partir de 930 metros quadrados que precisam ter os seus dispositivos de combate a incêndio. Então, aumentou a área, que era de 750. Aumentou a abrangência dessa área. Olha só, pode ser que tenha gente que não saiba disso, que acha que ainda está... 930 metros. Aumentou muito, viu, Tiago? Exato. Já é necessário a elaboração de um projeto de combate a incêndio, né? Abaixo dessa área, existe a necessidade da edificação se regularizar, só que através de um processo um pouco mais simplificado, que é o CLCB, né? Então, o CLCB, ele se faz necessário para edificações abaixo de 930 metros quadrados. E, independente da edificação que se enquadrar no CLCB, podemos destacar dois segmentos que não se enquadraria como CLCB, independente ali da sua área, que é posto de combustível e revenda de gás autorizado. Então, esses dois segmentos, independente de estar abaixo de 930 metros quadrados, deve possuir o seu processo de elaboração de projeto de incêndio para a obtenção do AVCB. O CLCB não se enquadraria. E você destacou um ponto muito importante, que a grande maioria, né, dos empreendimentos, dos empresários, tem uma dificuldade ou fazem uma confusão com relação ao seu licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros. A grande maioria entende que, após elaborar um projeto de incêndio, ela está ali, digamos, regularizada, né? Eles acham que está tudo ok. Que estaria tudo ok. E que, na verdade, não é. A elaboração do projeto de incêndio é uma das etapas que precisam ser cumpridas para, em seguida, né, evoluir para as próximas etapas. Quais são as próximas etapas? A execução desse projeto de incêndio. Então, após o projeto de incêndio estar executado, né, está validado, cara crachá, o que foi projetado está executado, é que pode ser solicitado a vistoria do Corpo de Bombeiros, para aí sim o Corpo de Bombeiros constatar que está tudo executado e fazer a liberação ali do seu AVCB. E eu queria fazer até uma observação. Quando você faz um projeto de combate a incêndio, o Tiago vai concordar comigo, você faz a RT do projeto e da manutenção. Então, tem que atentar para explicar isso para o seu cliente, porque o cliente ele está pagando o projeto, está pagando a sua inspeção, a sua manutenção. Então, tem que executar o projeto, fazer a vistoria. Então, por isso que, às vezes, o mercado ele fica assim, com essas rusgas entre empresas, porque, às vezes, as empresas não explicam esse direito. Então, eu já bati muito nessa tecla dessa RT, inclusive já reclamei e já falei que a gente tinha que ter um momento para falar sobre isso, porque se eu faço só o projeto, eu faço só o projeto, mas se eu sou uma CEL que faz o projeto e vai lá fazer a instalação, ele vai fazer RT com a manutenção. Então, a gente tem que dar valor, valorizar, dar o diverso serviço, o valor, o serviço. Eita, se eu não gaguejar, né? Tiago Marco deve estar rindo horas. Não é, Paulo. Então, tem que dar o valor, porque o que a gente escuta muito aqui em Natal fulano falou que fazia pela metade do seu valor, mas veja que você
está comprando, né? Eu prometi, eu vou fazer um workshop para ensinar a contratar serviço de engenharia. Veja o que você está comprando, o que você está adquirindo. Então, numa fábrica como a que você falou, não vou falar o nome não que eu diga errado, Huhtamark. 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 Então, a fábrica do tamanho da Huhtamark, se não tiver um profissional responsável por todas as etapas, então você com certeza não vai conseguir ter sucesso quando o bombeiro for lá. Aí começa aquela coisa, o bombeiro foi e não aprovou. Fez uma lista de 50 coisas. A culpa é do bombeiro. O bombeiro é chato. O bombeiro vai mandar. O bombeiro é chato, foi o homem que veio vistoriar, que estava no mal de... Gente, não vamos parar com isso. Se a gente fizer tudo direitinho, dá tudo certo. Aí eu já quero enganchar na próxima pergunta. Como que você vê assim, a taxa de aprovação dos seus projetos? Como é que está? Está legal? Você faz esse acompanhamento? Sim, fazemos. Dois pontos a comentar, né? Primeiro, com relação à taxa de aprovação. A self-engenharia, devido aos anos de caminhada, digamos assim, a nossa curva de aprendizado hoje ela é muito elevada. Então, praticamente, os projetos que a gente dá entrada, depois de ser elaborado, de ser feito todo o estudo da edificação do cliente, ele praticamente não volta com pendência. Eu não vou dizer que não há. Há projetos um pouco mais complexos, condomínios que, sei lá, o último AVCB que recebeu foi há 15 anos atrás, então precisa se atualizar e muitas vezes precisa entrar em processo de compensação, negociação junto ao Corpo de Bombeiros para poder aprovar esse novo projeto, mas a nossa taxa de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, hoje eu posso dizer que é praticamente de 100%. Todos os projetos que a gente dá entrada, a gente sempre obtém êxito de sair com eles lá de dentro aprovado. E o outro ponto que eu tenho a comentar você tocou num ponto assim muito crucial e foi muito cirúrgico, com relação à manutenção. O nosso cliente, né, as pessoas que se enquadram com a necessidade de possuir um AVCB, um CLCD, não pode esquecer que após receber essa licença, ele necessita manter o seu sistema em funcionamento, atuante e em perfeitas condições. Exatamente. Porque para a renovação de um AVCB, o Corpo de Bombeiros vai cobrar no ano subsequente o plano de manutenção com a RT. E um dos pontos que a gente mais recebe demanda lá no nosso escritório são clientes que ligam para o nosso escritório e, eu recebi a vistoria do Corpo de Bombeiros e o pessoal está cobrando a RT do plano de manutenção. E aí a gente explica, olha, a gente não vende a RT. A RT é uma anotação de responsabilidade técnica. É um contrato. É um contrato quando você realiza o serviço. Se a gente não fez o plano de manutenção ao longo do ano, eu não tenho como emitir uma RT. Né? Então, muitos clientes acabam, digamos, engolindo mosca com relação a essa necessidade. E, principalmente, a gente não pode deixar de falar que o plano de manutenção ele é crucial, ele é fundamental para a gente acompanhar o funcionamento do sistema de incêndio que possui na sua edificação. Sabe por quê, Paloma? A maior estatística que a gente encontra de edificações, quando passam a vistoria ou sofrem um sinistro, teve um princípio de incêndio, a gente foi utilizar o hidrante e ele não funcionou. E ele não funcionou por quê? Porque nunca ninguém foi lá colocar ele para funcionar. E o plano de manutenção vai constatar isso. Mensalmente, dependendo do plano, vai ter lá as indicações, o que ser feito quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, e assim sucessivamente. E eu queria eu achei interessante que ele falou que tem 100%, né? Porque todo mundo sabe que eu trabalho com licenciamento e o meu forte é plano de gerenciamento e memorial descritivo. E às vezes as pessoas dizem, Paloma, seu memorial descritivo é tão grande. Eu digo, mas rapaz, ele tem 100% de aproveitamento, porque eu nunca tive uma reclamação da prefeitura, nunca voltou.
E hoje eu digo que eu atendo a todo o Brasil. Então, vocês viram, eu posto sempre que eu estou fazendo, que eu faço a agência Itaú, eu faço a Movida, eu faço aí a Unimed. Então, a gente está com clientes que a gente saiu da casinha. Então, a gente atende assim. E como é que você atende? Como é que você se torna autoridade? Você tendo esse caminhamento que o Tiago falou aí, o Tiago fala muito bonito, eu já esqueci o que ele falou, mas esse caminhamento, você tendo essa experiência. Então, quando você vai no caminho certo, você vai dando valor, você vai criando valor, né, àquele seu serviço, que é isso que todo o engenheiro precisa, né? Quer, precisa, busca, né? E o mais importante, né? Que eu acho que assim ele atendeu todas as expectativas, que o AVCB, o CLCB, ele tem que ser realizado. Então, nós estamos vivendo a época dos incêndios. Exato. Então, assim, a gente até aqui da associação, a gente vai estar falando também, trazer um momento, porque é Natal em chamas. Porque todo mês tem um incêndio. É verdade. Aí será que tem a VCB? Aí eu sou muito curiosa, sou filha de jornalista, né, Maurício? Então, ó, eu já fico escutando. Quando sai a reportagem, incendiou. Aí o repórter já vai, o repórter sabe nem o que é, mas ele já vai perguntar se teve o AVCB ou o CLCB. Ele diz o AVCB. E muitas vezes a gente nota que tem. Mas será que tem? Mas será que instalaram os extintores da forma correta? Será que fizeram a manutenção? Será que fizeram o plano de manutenção? Então, é essa alerta que a gente quer deixar para vocês. E, principalmente, será que na edificação possui pessoas qualificadas para utilizar esses equipamentos? Nós já entramos em edificações, né, indústrias, enfim, shopping centers, que possui sistema de combate a incêndio de ponta, né? Todos os equipamentos lá são de ponta, são muito bacanas, só que quando nós vamos conversar ali com a brigada ou com um responsável pela edificação, é impressionante que na grande maioria dos casos, claro, exceto indústrias, né, que já tem ali um risco de incêndio maior, se preocupam mais com isso. Mas condomínios, né, existe aqui em Natal condomínios com sistemas de ponta, né? Só que não possuem pessoas habilitadas. Né? Eles não sabem como manusear um extintor. Tem extintores, né, que servem para uma determinada classe de incêndio, não serve para outra. Eu tenho que saber como utilizar a rede de hidrantes, como é que eu desenrolo uma mangueira, enfim. Tem todo um conjunto aí de técnicas para você poder utilizar o sistema. Que bacana, Tiago. Eu aprendi bastante hoje em nosso podcast. Se você quiser, se você não estiver assistindo, se estiver assistindo ao vivo, quiser deixar sua pergunta, eu vou encaminhar para Tiago. E você também, se você estiver assistindo depois, você também pode deixar sua pergunta aqui, que a gente caminha de todo jeito. Então, se você chegou agora, se você está assistindo em outro dia, você pode deixar sua pergunta, porque o propósito do podcast é trazer informação técnica de uma forma descomplicada, que é o conteúdo que eu sempre trouxe aí em todas as minhas mídias sociais, né? Que eu descobri ontem uma palestra que não é mais rede social, é mídia social. Né? Então, estamos na era do metaverso, né? Eu não vou nem começar a falar, porque eu sou geek, né? Aí começa a falar aí dos universos, né? Mas na era do metaverso, da inteligência artificial e das mídias sociais. Então, eu convido você, que é empresário, que também quer participar do meu podcast, para vir aqui conversar com a gente, falar do seu serviço. E para você que tiver algum conteúdo, me procura, que nós vamos estar aqui sempre nas quartas-feiras. Estamos no início, nós estamos aqui caminhando devagarinho, mas como tudo aqui no Cien Cursos, daqui a pouco a gente vai estar assim, bem fera, né? Entrevistando aí todas as personalidades do nosso Rio Grande do Norte, porque nosso Rio Grande do Norte tem muita gente bacana, tem muita empresa boa, então vamos valorizar também o Rio Grande do Norte. Tiago, eu queria que você, queria lhe agradecer de novo,
Eu já fiz parte do quadro da Selfie. Eu digo que eu nunca saí, né? Nunca saí, né? Porque em todo canto, o povo diz, você é da Selfie, eu digo que sou. Eu vou dizer que não sou, né? Nós fomos amigos de faculdade e eu acho que eu fui uma das últimas que empreendeu. Eu empreendo há 6 anos, vou entrar no meu 7º ano, né? Diz que eu já passei dos 2, né, Tiago? Tem os 2 primeiros, né? Os 5 primeiros, agora vamos ver se eu passo dos 7. E a gente sempre se apoiou muito. E queria agradecer aqui de público e pedir para você fazer suas considerações finais, né? Falar mais um pouquinho da sua empresa, suas considerações finais sobre o tema da live, que foi o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiro. Bacana. Bom, quem agradece sou eu, né? Fico muito grato pelo convite. É uma satisfação enorme participar aqui do seu podcast. O propósito, né, de engenharia para... engenharia para você. Para você, eu ia falar para todos. Para todos é outra, bafuca. Engenharia para você é um propósito muito bacana, né? E quero deixar aqui a mensagem, né, para vocês, né, empresários, donos de condomínios, moradores, né, proprietários de edificações, de apartamentos, enfim. Todas aquelas edificações que necessitam de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, que procurem empresas especializadas, profissionais especializados, porque nós muitas vezes passamos uma vida inteira construindo um patrimônio. E num incêndio ali de 30 minutos, 1 hora, ele destrói ali um patrimônio de toda uma... Destruiu uma cidade inteira, né? Destrói uma cidade como inteira. Agora no Havaí. Exatamente. Destruiu A Europa uma também tem muitos casos de incêndio. E dizer que a Selfie, né, está à disposição, se coloca à disposição para quem necessitar, consegue nos localizar de forma muito rápida, prática e fácil hoje em dia, nas mídias sociais, /Selfie Engenharia, ou entrar no nosso site www.selfengenharia.com.br e teremos o maior prazer de atender a todos que necessitarem. Se vocês entrarem nas minhas mídias sociais, eu também vou ver muita coisa da Selfie, né? Ao longo desse tempo, vocês vão ver muita coisa lá da Selfie, porque eu faço questão, Tiago, isso para mim é um prazer. Eu faço questão de estar trazendo empresas de renome, empresas boas, né? Empresas que são minhas parceiras. Então, todo mundo sabe que eu divido aqui o espaço com a Estúdio 4. Queria dar um abraço aqui para Tiago e para o Terrano, para Carol e Pedro, que estão nos assistindo. E a gente tem que valorizar as nossas amizades. Nossa área é uma área muito competitiva, mas na hora que a gente dá as mãos, a coisa muda. Então, eu queria dar uma boa noite para vocês, né? Agora eu aprendi um fique com Deus, né? Fica todo mundo com Deus. E quarta-feira eu estarei aqui, ao longo da semana eu vou falar qual vai ser o tema e qual vai ser o convidado. Mandem perguntas.